Fala pessoal, Bruno aqui. A gente vai falar agora um pouco sobre o grupo de atualizações que a gente tem, que é o nosso Fall Release. Então a gente vai comentar tanto sobre as novas funcionalidades de SLA, Superforms, integrações, a parte de cargos que tem o Viewer Role agora e outras 16 melhorias que a gente fez nas últimas semanas, que a gente agrupou e está lançando hoje para todas as contas. Então, começando com a parte de SLA. Onde que vocês vão conseguir encontrar isso? Dentro do próprio card, vocês vão ter a informação de SLA aqui na lateral direita. Então agora, uma das coisas que a gente tem no Superform, inclusive já adiantando, são os toolbars. Então são as ferramentas que estão aqui dentro do toolbar, que é, nesse caso, o SLA. Ele nativamente já vai te dar as informações de quando foi criado, há quanto tempo, qual foi a última atualização. Você pode ter aqui, nesse caso, nesse exemplo, tem 100% numa fase só, né? Mas ele daria, por exemplo, 10% na fase inicial, 30% em progresso e 20% finalizado. Então, sei lá. Você teria aqui esse share, né? Quanto tempo ficou em cada fase. Aqui você teria efetivamente o tempo em cada fase, né? Nesse suggestion aqui tá em 7 minutos. Quando vocês veem esse target aqui, quer dizer que é a fase atual e ele fala desde quando que tá nessa fase. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai falar, 12 dias. Né? E a cada vez que tiver uma modificação, ele vai salvar isso. Uma coisa interessante que pode ver, você pode fazer o SLA para mais de um campo. O campo que hoje é utilizado para SLA é o Single Option, né? Ou seleção única. Então, se você vier aqui no seu campo agora, vamos ativar o Builder Mode. E você vier aqui no seu Kanban, etc. Você vai ter esse campo, você pode ativar esse campo. Assim que você ativa, ele vai começar a salvar essas informações de tempo em fase. Então, não só você consegue ter aqueles gráficos, isso para cada registro é um gráfico diferente, né? Então, se eu vier nesse aqui, eu tenho outras informações. Se eu vier aqui nesse outro, eu tenho aqui uma composição diferente também. Mas, se eu vier aqui, eu tenho detalhado o tempo que ficou, quando foi que foi feita aquela alteração naquele registro. Então não só você tem os gráficos, mas você tem o dado em detalhe. Você pode mudar aqui para qual variável que você quer analisar, quem mudou, quando mudou. Você pode fazer um filtro pelo registro, um filtro pelo estágio. Você pode ordenar isso e tudo mais. Então, para ativar isso é muito simples. Você vem aqui na sua variável de Single Selection e ativa aquela variável. A partir dali ele vai começar a salvar as informações. Se você desativar, ele vai parar de salvar. Então, esse é o grande lançamento de SLA. Vão ter outras funcionalidades de SLA que a gente vai trazer nas próximas semanas também. Sobre Forms, né, o V8 dos Forms. Então, agora tem algumas modificações. Vocês podem perceber que, por padrão, já vai vir o Superform de cada tabela. Isso para todos os planos. O Superform da tabela já vai ser um padrão. E quando você cria uma tabela, ele já vai criar também Superform. A edição também vai ser relacionada ao Superform. E uma coisa muito legal que a gente lançou também foi a possibilidade de você ter várias janelas, né? Então eu vou dar um zoom out aqui só para caber nessa tela aqui. E vou entrar, deixa eu dar uma olhada, acredito nessa conta aqui. Eu consigo ter o que a gente chama, né, desse supercard. Então eu posso aqui, em vez de ter só 2, eu posso ter 3 ou até 4 dessas janelas aqui, né? Eu posso configurar dentro da minha conta. Então, como que eu faço para ter não só 2, mas várias? E uma coisa legal que eu posso fazer é a navegação aqui na lateral, para que eu possa escolher aquela ferramenta que faz mais sentido para cada contexto que eu tenho, né? Às vezes você quer ver o chat, às vezes você não quer ver o chat, assim por diante. Então eu posso ter 3 ou 4 agora janelas no meu Superform. Além disso, para Superforms antigos, se você tem uma tabela antiga, né? Então vamos ver se eu encontro aqui uma tabela antiga, ou que não migrou, né? Deixa eu ver. Ó, esse está no antigo. Vai ter esse botão aqui de migrar. Se eu clico, o que acontece? Automaticamente ele vai gerar um Superform para mim. O número de janelas é configurável. Então eu posso, nesse exemplo aqui, editar, né? E eu venho aqui, por exemplo, no meu Form de Update. E eu tenho as ferramentas do toolbar que eu posso disponibilizar. Então, às vezes eu não quero que a pessoa tenha acesso ao histórico. Eu posso tirar. E eu posso escolher o tipo de janela que eu quero. Então aqui está como janela dupla.
mas poderia ser a com 4 janelas, 3 janelas, e as outras que já existiam também estão disponíveis. Se você quiser fazer isso no app, você vai na configuração do bloco. Então, se eu tenho uma tabela e quero que abra daquela forma, o card da tabela, você configura dentro do bloco. Então, além disso, não sei se vocês lembram, antes tinha uma forma de ativar, agora nativamente ele já vai ativar o Superform para a sua tabela também. Isso para todos os planos, inclusive agora o Business também tem esse acesso. Integrações. A gente tem agora o Make. Então, o Make é basicamente um Zapier, né? O pessoal gosta porque ele tem um preço mais acessível. A gente também vai estar disponível lá. Em alguns dias eles já vão liberar para que todos tenham acesso lá também. O Power BI já tem a parte de conectores. Se vocês vierem aqui, a gente já tem um passo a passo, explica um pouquinho melhor como que você consegue esse conector nativo, né, do gestor ali. E também a parte do Looker, a mesma coisa. Então, o Looker também você tem essa integração. Tá pendente a aprovação do Looker, mas também é algo que estará disponível aqui para todos os usuários, né? Quarto ponto muito importante aí, né? A gente tem agora o que a gente chama de o role, né? O cargo não, o assento. Ele agora tem uma nova categoria chamada Viewer. Então você tem o membro, tem o construtor e tem o Viewer. O que é um Viewer? Basicamente o que o nome diz. Então é um usuário que ele tem permissão de visualizar as informações que você disponibilizar para ele. Então ele não vai poder mexer em nada. Ele só vai poder visualizar, navegar naquilo que você construiu. O Viewer, ele é ilimitado hoje. Então, se você quiser adicionar uma pessoa, você pode adicionar ela com o cargo, mas o seat de Viewer. Lembrando que os assentos não são permissionamento. Você tem que adicionar permissionamento neles também. Então, se você quer garantir que uma pessoa só possa acessar o app A, o app B e assim por diante, ele precisa ter também permissionamento em cima disso. O Viewer só pode acessar apps, tá? O app pages. Então o Viewer ele é ilimitado, você consegue fazer várias coisas com ele. Para adicionar uma pessoa como Viewer é super simples. Aqui mesmo você já consegue, na hora de adicionar uma pessoa, adicionar como Viewer. E não vai ter uma trava de acordo com as licenças que você já comprou, né? Ele já vai estar liberado para você poder adicionar as pessoas. Por que o Viewer é muito importante? Porque tem muita gente hoje que a gente acredita que o app público ele não é muito seguro, justamente por ser público. Então você vai conseguir agora, em vez de deixar públicas as informações, essa pessoa tem um login, tem uma senha. Então você consegue colocar regras melhores naquele acesso, nem que seja só para leitura, né? E o quinto ponto é um ponto muito importante, que são 16 mudanças, diversas mudanças que são melhorias nos sistemas, que foram coisas que vocês pediram, né? Então, começando aí por uma muito pedida, que é a parte de gráficos, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de um dashboard. Deixa eu escrever aqui, a gente tem um gráfico. Então, nesse meu dashboard eu tenho a cor vermelha. Vocês podem ver que a cor vermelha é padrão, que já existia antes. Mas agora eu posso colocar qualquer cor. Então, se eu prefiro um vermelho mais claro, em vez daquele lá, eu consigo aqui salvar e escolher uma cor diferente para o meu gráfico. Outra coisa importante, aqui vocês vão perceber que agora ele não pula mais as legendas. Antes ele pulava para dar um espaço, mas agora se você tiver um monte de informação, ele vai mostrar todas. Então você tem aqui mais controle e mostrar exatamente aquilo que você gostaria que mostrasse na legenda do seu gráfico. O suporte, agora a gente tem um novo suporte, que é aqui esse botão aqui, essa boia é o suporte dentro da plataforma. Você pode mandar dúvidas sobre como construir com o gestor, como configurar uma automação e assim por diante. Aqui não é um lugar, um canal para me passa uma NF, alguma coisa assim. Isso daí continua sendo no e-mail, mas dúvidas sobre como construir ou como utilizar a plataforma, pode mandar, a gente vai ajudar o mais rápido possível vocês a construir. Outra coisa que é nova também é a parte de feedback. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir um novo link para vocês darem feedback, pedirem uma funcionalidade que vocês gostariam que tivesse. O histórico tem uma alteração agora, que foi algo também que o pessoal pediu bastante, né? Que foi a gente trazer um pouco mais de informações aqui. Então, vamos ver aqui o histórico. Eu tenho o usuário, eu tenho a data. Então, se você for aqui, sabe quem é, sabe a data, sabe o campo, sabe a alteração que foi feita. E agora também, falando de histórico, lá a gente tem
um novo label das informações aqui, um novo nome, porque antes tinha um nome confuso, e também tem o before e after, então você consegue saber exatamente o que era antes e o que foi depois. Então aqui a gente tenta dar o máximo de detalhe para que vocês possam analisar, inclusive se quiserem exportar essa informação para analisar, também continua sendo possível. O indicador de percentual é algo que o pessoal, né, gosta muito, e é uma das coisas que o pessoal pediu muito, é ter o percentual aqui. Então é super simples, se você quiser ver como percentual e não só como número, que antes ficava de 0,5, né, que seria metade, agora você tem essa opção dentro de estilo que você só adiciona como percentual, ele já vai disponibilizar isso para você direto à plataforma. O download de informações, então tem algumas pessoas que preferem fazer isso diretamente da tabela, então você poderia vir aqui, 3 pontos, e você tem agora o botão de exportação. Clicou, ele vai exportar todos os campos que você deixou visível na sua tabela, tá? O e-mail agora tem algumas funcionalidades novas, então aqui como um exemplo, eu tenho a funcionalidade de esse alias. Então o que acontece? Se você está redirecionando um e-mail que é seu e colocando o e-mail da tabela, ele duplica, né? Porque ele não sabe que você está redirecionando, ele acha que você está criando alguma coisa do zero ali, e ele fica em cópia e fica gerando outros novos. Aqui, se você coloca esse e-mail que você usa como padrão na sua empresa, ele vai começar a ignorar esses tickets duplicados. Isso ajuda para que vocês consigam ter um controle melhor sobre os tickets, né? Outra coisa também é que agora nas notificações, se for em configurações, aqui você tem uma lista que você pode adicionar outros e-mails das pessoas, ou até às vezes tem um outro e-mail que você gostaria de ser notificado, você pode usar aqui. Settings, tem a parte de informações da empresa. E se vocês forem no changelog do settings, vocês vão ver que vocês podem clicar e vai dar direto no nosso canal do WhatsApp. Então, para quem quiser, vocês conseguem também no WhatsApp saber assim que a gente lança alguma funcionalidade. Templates, agora tem a parte de publicar templates. É uma parte que a gente já teve no passado, mas a gente está reestudando para que todo mundo consiga publicar templates. Então, se vocês forem aqui, cliquem aqui, ele vai pedir para vocês criarem um perfil de builder, com as suas informações, tudo mais, o seu nome, contato, tudo mais, que você quiser disponibilizar. E assim que você criar esse perfil de builder, você pode utilizar ele em outras contas. Então eu estou nessa conta aqui, mas eu poderia estar em outra conta, eu posso subir um template. Esse template daí você escolhe se você quer subir em qual categoria. Ele sempre vai, para você subir um template, como funciona? Você joga ele dentro de um folder, de uma pasta, tudo que está na pasta sobe, só que você pode escolher se ele vai trazer os dados que estão na tabela ou não. Você pode subir um template vazio em termos de dados, mas com a estrutura lá, você coloca uma imagem, geralmente aqui o indicado é uma imagem sobre o template que você criou, mas você também pode colocar o seu logo, alguma coisa ali que você gostaria de trazer. Aqui tem 2 campos de descrição também para você comentar um pouco mais sobre o template que você gostaria de subir. E resumidamente, essas são as novidades. Tem bastante coisa ainda que a gente vai lançar nos próximos dias, que a gente está segurando um pouco e deve sair no ponto fan, que é o fan mode, mais para o final da semana, porque a partir de agora a gente está equalizando as versões. Então vocês têm todo esse pacote de novidades. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Quem quiser receber as coisas antes, é só ativar o fan mode.